Boa noite, galera. Tudo bem? Quem tá ouvindo a gente aí? Estamos gravando hoje pro Pod Centro. Nós aqui estamos representando a SEAF, o Núcleo de Jovem, eu, Lucas, Paulo, Gabriel e a Márcia da Smart. Estamos hoje aí para falar de um tema que a maioria das pessoas corre, não gosta de falar muito, mas é muito importante, que é imposto. Especialmente, como a gente representa o Núcleo de Jovens, tem a ação do Feirão de Imposto, é uma conscientização sobre tudo que vai acontecer no nosso país e tudo mais. E esse ano está tratando um tema bem legal, bem específico, que é crescer mais com impostos mais simples. E é desmistificar um pouco esse negócio complexo que todo mundo foge, ninguém quer encarar, o pessoal abandona às vezes de abrir um negócio e não sabe como crescer por causa do imposto, né? Só para situar o pessoal que está assistindo, ah, o Feirão do Imposto é um monte de ações que decorrem no mês de maio. Começa desde o dia 1 e vai até o dia 31. Sendo que esse ano é dia 30, que vai ser o dia D? Dia 30. É dia 30, 30, que é o né? dia que nós fazemos a Um sábado. num sábado, nós 31. fazemos daí a 31, né? 31, 31. Sábado, né? a conscientização total. Que daí nós juntamos todo o pessoal do núcleo, vamos na rua, colocamos, ano passado nós colocamos um guincho com o carro, explicando tanto de imposto que você paga no carro novo, vendemos chopp sem o imposto, vendemos vários produtos sem imposto. E esse ano nós já fomos nos colégios e das nossas ações é estar realizando esse podcast aqui, que é o intuito de trazer informações e passar para todo mundo que é o que está sendo imposto, o que vai mudar, o que não vai mudar. E hoje estamos com a Márcia aqui, que é expert no assunto. Isso. Então, pessoal, como vocês me conhecem, sou Márcia, sou contadora da Smart Soluções Contábeis, então aceitei, né, o convite e vamos tratar desse assunto tão fugido, né, por algumas pessoas, como meu colega aqui comentou. O pessoal não gosta muito de falar nisso e isso gera um impacto, às vezes, muito grande nas empresas, porque tem empresários que deixam de crescer com medo do imposto. Mas se você tributar de forma correta a sua empresa, né, não tem por que temer. E eu gostaria de pagar milhões de imposto, porque se eu estou pagando muito imposto, quer dizer que estou faturando bem, né? Então, Com certeza. Gabriel, que é bom. Bom, eu acho que nós aqui como empresários, né, também nós temos algumas dúvidas, né, sobre essas questões dos impostos, né, como vai impactar a gente, né, futuramente, né, a princípio, pro ano que vem, muitas mudanças, se acontecerem, né, a gente vai, a gente vai tratar desses assuntos. E todo conhecimento é bem válido, né? Então a gente está aqui para discutir hoje, uma conversa saudável, para ver para que lado vai, como é que vai se resolver e tirar algumas dúvidas também do pessoal aí. Tá rolando aí uma possibilidade de alteração aí, uma reforma que já faz tempo que está sendo vista, mas como tudo no, no Brasil, aí vai demorando, né, para sair, né? Até a gente tava vendo uma questão também de inflação, né? Que a última reforma foi 2018, ou foi 2018. 2018, né? Quanto que foi a inflação desde 2018? Eu pesquisei ontem, segundo dados do IBGE, de janeiro de 2018 até maio desse tal deu 48, né? Me corrija se eu estiver errado, Marcos. É. Pode? Não, eu ia comentar aqui, então, a gente vai comentar, eu acredito que agora, as duas principais propostas de lei, que é a 261 de 2023, que trata justamente dessa defasagem, né, na, na, na tributação do Simples Nacional, nos limites, né, e a proposta de lei 7 de 2024, que é essa nova adaptação das empresas no Simples Nacional com as novas regras, né? Então, que está sendo discutida e para futura aprovação, né? Lá dos deputados, dos governadores e... Marcelo, talvez antes só de você comentar o que são as propostas, poderia comentar um pouquinho o que é o Simples Nacional, bem resumidamente, porque apesar de que nem nós trabalhar com o negócio, a gente entende o básico, né? Normalmente o imposto é que o pessoal foge, né? Às vezes sabe que tá tendo uma mudança, mas às vezes nem sabe direito o que é o Sim. Simples Nacional, meu.
resumidamente, o que que é limite de faturamento hoje, como é que tá, o que é? A gente tem muito isso, né? Às vezes o empresário tá pagando imposto, mas não sabe o que que tá pagando. Recebe lá do contador, mas não conhece a fundo, né, o que que é, do que se trata. Então, o Simples Nacional, hoje, ele é uma forma de tributação. Então, hoje, as 3 formas de tributações mais utilizadas é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, o Simples Nacional nada mais é do que uma forma mais simplificada. Então, é onde o empresário fatura e paga uma única guia. Então, ele paga o DAS, que a gente chama, que é o Documento de Arrecadação Simplificado. Então, dentro de uma única guia, tem todos os impostos ali dentro. E é pago sobre o faturamento da empresa dele. O Simples Nacional, hoje, ele tem um limite de faturamento de 4.800.000. O que que acontece? Dentro do Simples Nacional, existem as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, as microempresas são empresários que faturam até 360 mil. Então, são os microempresários. Passou de 360 mil, você já passa a ser uma empresa de pequeno porte. Então, tanto o microempresa como a empresa de pequeno porte, elas podem ser Simples Nacionais. Quando o empresário atinge o faturamento de 4.800.000, ele já deve ser desenquadrado do Simples, ele deve ser tributado no lucro presumido ou no lucro real, o que for mais vantagem para ele. As alíquotas hoje do Simples Nacional variam de 4% a 33%. Então, depende do ramo de atividade, se é comércio, se é indústria, se é serviço, e também depende muito do produto ou do serviço que está sendo comercializado. Essa defasagem que a gente comentou e que trata a proposta de lei 261 é justamente para atualizar, para que esse limite de faturamento ele atualize, porque hoje muitos empresários deixaram de ser simples justamente por causa do faturamento, porque não é atualizado. Então, como foi comentado ali, os 40% de defasagem, né? Então, se eu for atualizar isso, e em questão de números, dá mais de 2 milhões para atualizar. É muita coisa. Em comparação, as alíquotas no Simples Nacional são menores do que em outro sistema de tributação. Então, quando o empresário deixa de ser simples, ele acaba pagando mais imposto. Se houvesse essa correção, ele estaria, né, dentro do Simples Nacional ainda. E eu trato essa questão de valores, de limites, a gente considera sempre 12 meses. Então, é o limite de faturamento nos últimos 12 meses. Acho que é importante destacar isso também. Tem meses que pode ultrapassar o valor de 360, né? 360 mil. Isso. E meses ultrapassa, outras mas não pode passar um ano, né? No caso, né? Isso, não pode ultrapassar no ano, exatamente, no ano. Uhum. Isso é uma armadilha para o empreendedor, né? Que não entende, né? Hipoteticamente, ele olha, tô faturando mais. Mas se for colocar na ponta do papel, ele só tá pagando mais pela inflação que ocorreu nesse ano. Exatamente. Olha lá, final do ano, passou dos 360 mil, opa, já tô faturando mais. Mas quando vai ver, vendeu menos produtos, só que teve que vender mais caro por conta do aumento da inflação. Da inflação. Que é isso que é a PEC 261 que é... O que que acontece? Os produtos, a mercadoria, pro empresário, vamos pegar exemplo o comércio. Então, ele é um comerciante, ele está comprando para revender. O que acontece? O produto que ele está comprando, com o passar dos anos, foram aumentando. E o que aconteceu? Ele automaticamente teve que aumentar o preço de venda dele. Como ele paga imposto sobre o faturamento dele aumentou. Mas o que acontece é que as alíquotas não mudaram, né? O limite não mudou, então ele acabou pagando mais por causa dessa defasagem. Vamos supor no meio, o mesmo 81 mil de 2018 é o mesmo 81 mil de 2025. Exatamente. O que acontece? Então, ele aumentou o faturamento dele por causa do aumento dos preços. Então, a receita dele aumentou, ele acabou ultrapassando o limite, ele acabou desenquadrando do Simples Nacional por causa desse aumento. Se fosse feitas as correções, ele não teria desenquadrado. A gente acabou não comentando no início, né? Mas eu trabalho com construção, o Paulo com moto, né? E o Gabriel, ele trabalha com uma loja de peça automotiva. Isso. E bem a situação, né, Gabriel? Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu conosco.
na época da pandemia, né? Ali, após esse período, foi o período que teve um aumento de preços absurdos principalmente sobre ferro, né? Mas no geral, assim, dá para dizer de olho fechado que 100% dos produtos teve aumento. Então, consequentemente, não teve esse reajuste, né? E a gente teve que se enquadrar. Acontece que eu tava falando, né? Falou, opa, vende mais, tá legal, mas na verdade aumentou o custo, né? É uma consequência, a gente tem que aumentar os preços. Isso é uma consequência, mas quem vai pagar no fim é o consumidor final, né? A gente vai estar repassando só os preços, né? Não tem o que ser feito. A receita aumenta, mas infelizmente quem paga no final é o consumidor final, né? Eu trago em números aqui. Essa pesquisa eu fiz em 2024, então são dados de 2024. Tinha 20 milhões de microempresas e empresas de pequeno porte e 14,6 milhões de MEI, que é o microempreendedor individual. Então, juntos, eles representam 99% das empresas hoje, né, no Brasil. Então, isso sem essa atualização, né? Imagine se não tivesse essa defasagem, né? Seria maior esse número. E isso representa 52% dos empregos formais. Então, quem trabalha de carteira assinada, né, está dentro de uma empresa, de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte. E agora, puxando, o Gans falou das empresas, funcionários, tudo. Em si, a reforma. O que você acredita que vai agravar para essas empresas de pequeno porte e microempresas? E até para os MEIs também. Certo. Então, assim, já, né, tratando da proposta de lei 7 de 2024, que é essa adaptação, a proposta de lei da reforma tributária, a gente falando disso, ela quer extinguir o PIS, COFINS e o ICMS e ISS. Então, ela vai extinguir esses impostos e vai trazer o IBS e o CBS, né, que é a contribuição sobre bens e serviços e os impostos sobre bens e serviços. Para o microempreendedor, eu vejo que terá que ser estudado. A gente vai ter que aguardar uma decisão deles, porque é tudo muito. Ele é Incerto? incerto. Suposição, o que vai acontecer? Exatamente. Até a questão de alíquotas. Hoje, no Simples Nacional, eu tenho os anexos que já me trazem as alíquotas ali. E essa proposta de lei, ela tem uma estimativa de alíquota. Então, hoje, eu como contadora, eu tenho conhecimento que a alíquota é estimada de 25% a 27%. Mas podendo variar dependendo do produto ou do serviço que está sendo comercializado. Pensando hoje, eu dou exemplo de nós, né, enquanto prestadores de serviço, que hoje eu pago em torno de 9,25 de imposto e eu passar para pagar eu pago 9,25, passar para 25% é uma carga tributária muito grande, que eu vejo principalmente o impacto nos prestadores de serviço, que vai ter que ser estudado muito para ver qual que é o mais viável. Eles trazem, então, essa mudança nas alíquotas também, e acho que o que é bem importante e que gera bastante discussão é que hoje as empresas do Simples Nacional, elas não geram créditos, e a partir da mudança vai gerar. Então, como eu estava comentando ali no off, né? Então, eu hoje pagando 9,25, passaria a pagar 25%, um exemplo, porque a gente ainda não tem essa porcentagem, né? Eu poderia me acreditar do que eu compro, mas eu, como prestador de serviço, eu não Não compro. compra nada, né? Então, que vantagem eu teria? Eu teria só um aumento na carga tributária E não teria nada para e não deduzir. teria nada para Não deduzir. faria sentido isso, né? Exatamente. Aí o meu cliente, ele vai poder se acreditar da minha prestação de serviço, porque eu emito a nota todo mês lá para o meu cliente. Então, dessa nota que eu emiti, o cliente vai ter o crédito. Mas eu, como prestadora de serviço, eu não tenho esse crédito. Parte de você é o serviço, né? Exatamente. Para algumas empresas vai ser boa, só que para outras vai ser totalmente ruim, né? Exatamente.
Então, tem a questão do sistema híbrido, do Simples Nacional, que daí você pode escolher recolher, né, essas contribuições, CBS e IBS por fora e continuar tributando pelo Simples Nacional. Então, é estudo que a gente tem que fazer de empresa por empresa, porque a gente precisa conhecer o ramo de atividade da empresa, saber qual que é o produto que ela comercializa, né? E para a gente ter uma certeza da onde ir, né? E hoje, eu como contadora, eu digo que é muito incerto. Eu não consigo chegar hoje para você e dizer que é mais vantagem você ir para esse ou para esse forma de tributação. Porque por causa dessas alíquotas que são incertas, né? Que é uma proposta, então nem aprovação a gente não sabe se vai realmente ocorrer. Cortei ali, pode. Mas que nem você tava falando ali, tá rolando duas PEC, né, que tá acontecendo, né? Essa e a outra, qual que é o objetivo da... É uma que eles visam aumentar o limite de faturamento, então é corrigir essa defasagem, e a outra é a eliminação desses impostos, né, PIS, COFINS, ICMS e ISS, para implementar o IVA, né, que é dentro do IVA teria esse CBS e o IBS. Outro ponto que não faz muito sentido, né, nessa implementação desse imposto, eu andei pesquisando nesses dias, que o governo ele incentiva muito a indústria de carros elétricos, né? Eu sou do ramo automotivo, eu fui mais para esse lado, né? Eu pesquisei mais essa parte, me chamou a atenção, né? O governo hoje tem muitos incentivos fiscais, né, para a questão de carros elétricos, né, que vem de fora, importação e tudo mais. E o IVA, né, entrando em vigor, além do IBS e do CBS, tem um IS, eu acho que se chama, né? Sim, que é o imposto seletivo. Seletivo, que é para alguns bens, né, em específicos, né? O IS, que é o imposto seletivo, ele vai implicar nos produtos que vão causar danos à saúde e ao meio ambiente, como, por exemplo, o álcool e o cigarro. Certo. Então, as empresas que fazem a comercialização desses produtos, além do CBS e do IBS, vão pagar mais o IS. Por exemplo, vou pagar lá 25% do IVA, mais 10% do IS. Do IS. Do IS. Vai ser um aumento maior ainda do que... Maior ainda do que já é. E isso que é engraçado, que eu lendo sobre isso, o governo hoje, voltando para essa questão dos carros elétricos, que o governo que hoje incentiva tanto esse ramo, esse segmento, e, e sendo que os veículos, tanto a combustão quanto os elétricos, também vão entrar nessa lista. Então, vai ser uma coisa que a gente também não entende, né? Por Não que bate, isso, né? que não fecha a conta, né? Eles incentivam do lado, mas, pô, daqui a pouco eles vão começar... A gente tem os prós e os contras da reforma tributária. E um ponto contra, né, seria os incentivos fiscais, que eles vão se extinguir. Então, tá aí o prazo, se for aprovada, para iniciar em 2026 a reforma tributária e a fase de adaptação até 2033. Então, até lá, as empresas ainda vão poder, né, utilizar os benefícios fiscais, a partir de lá não terá mais, porque justamente a proposta da reforma tributária é uma padronização, né, de alíquotas, de tributação. Então, isso já, já entrando em questão, não sei se seria, né, se iriam fazer essa pergunta depois, mas é o que vai ser prejudicial aqui para o nosso estado, né? Essa questão dos benefícios fiscais. Porque aqui no nosso... Acho que a gente pode entrar já nesse assunto, talvez, né? Essa questão do nosso estado por causa da substituição tributária, né? O nosso estado hoje, ele é um estado que exporta produtos para outros estados, né? Então, ele é um estado exportador. O que acontece se a reforma tributária for aprovada, a gente vai ter um déficit mínimo de 2% em arrecadação. Por quê? Porque a reforma tributária diz que o imposto deve ser pago no lugar de consumo.
Então, se o Estado exporta o produto, quem vai receber é lá, e não Eles que aqui. vão receber. Então, Santa Catarina vai ter um déficit aí na arrecadação. E me corrija, Santa Catarina é um dos estados que mais manda imposto, só que o Que que menos, menos recebe, né? exatamente. Uhum. Menos recebe. E agora, com a proposta da reforma tributária, vai receber menos ainda. Essa questão, vamos dizer que nem o ICMS, ele volta em parte, né? Volta uma parte para o Estado, uma parte para o município. Unificando, como é que vai ficar essa parte que volta para o município? Vai ser meio decidido conforme quer, daí, porque hoje, apesar de ser pouco, ainda uma parte sabe que fica, né? É. Mas agora, com essa proposta de mudança, Hoje, então, será que vai piorar um pouco mais ainda para hoje Santa dentro Catarina, do nos Simples municípios? Nacional, dentro do DAS, que é o documento de arrecadação, então a gente paga PIS, COFINS, ICMS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, PIS, COFINS, INSS, Contribuição Social, PIS, COFINS, o ICMS e a Contribuição Social é do ente federativo, então fica para o governo. O ICMS, ele vem em parte para o Estado e o ISS, no caso, prestação de serviço, vai para o município. Com a implantação do IBS, que substituirá o ICMS e o ISS, vai ficar a critério de cada município, e a cada estado e município criar, né, a sua Só para alíquota. diretriz daí, Isso. tanto para... E a questão do federal, né, continua lá para o ente federativo. Agora, puxando um gancho que me veio agora a pergunta, que você falou dos carros elétricos, né? O governo, na minha visão, parece que ele não olha a realidade mesmo do Brasil. Que pega hoje um carro elétrico, os mais baratos, eles são partem de 180 mil. Posso estar errado, deve ter alguns mais baratos. Até mais caro, eu acho, dependendo, assim. Só É os que mais simples, se eu for ver, né? Nessa média. eu comprar de menos. O problema é que não vê a nossa infraestrutura aqui nas estradas, não vê, pega lá as transamazônicas lá, que como é que vai ter os pontos de carregamento. E por que que o governo, ele também não incentiva, vamos supor, vamos tirar o imposto aqui das empresas de carros a combustão para incentivar elas a criar mecanismos que imitam menos poluição dos carros. Mas ao invés de ficar incentivando só um lado, né? Tipo, incentivar só os carros elétricos, incentivar a fábrica, ó, vamos tirar o imposto aqui, nós precisamos de emitir tanto e tornar, tipo, um produto mais acessível. Eu acho que eles até tentam fazer isso, principalmente com combustível, né? A gente pode ver isso no diesel, né? Diesel, biodiesel. Biodiesel, a porcentagem Acaba com aumentando, as caminhonetes. a própria gasolina também, a porcentagem de álcool aumentando tanto, né? E uma coisa que eu vejo também, que está acontecendo, principalmente por causa dessa questão da inflação que não acompanhou. O empresário, principalmente o pequeno, qualquer empresário, mas principalmente quem está começando, ele trabalha sempre na margem, né? Na margem do lucro e do prejuízo. Então, se ele não sabe se adequar muito bem, ele começa a ter prejuízo de abandono e não faz mais nada. Eu, E se ele começa também ali, daqui a pouco uma situação também não é ideal, mas a gente sabe o que acontece. Começa, de certa forma, a sonegar, começa a deixar alguns trabalhadores meio informais, fazer algumas coisas assim, meio para conseguir se manter, né? São situações que são também da proposta, né, de estar melhorando. eu vejo dos dois lados. Então, como contadora, eu vejo o lado do meu cliente e como empresária, eu vejo o lado do governo também. O lado do empresário, ele está sempre ali querendo segurar, como eu falei no início, ele quer segurar um crescimento. Então, vamos dar exemplo aqui do MEI, né? O MEI hoje tem um limite de faturamento de 81 mil no ano. Aí o MEI, ele fatura, ele então, 81 mil, ele teria que faturar 6.750 por mês. Tem MEI que fatura 15 mil, 12 mil. Aí atingiu, ele vai lá e abriu outro MEI no nome do filho, no nome do pai, da mãe. Até do cachorro, se puder. Qual que era o objetivo do MEI? É um início, então você iniciou, viu que teu negócio deu certo, eu tô faturando bem, então agora é momento de eu crescer, então eu vou subindo, né? E não é isso que acontece. Em questão de empresas maiores, microempresas, eles faturam e seguram também, né, o crescimento deles.
E hoje, vendo pela parte do governo, eu vejo que falta fiscalização deles, né? Eles têm as formas de fiscalizações, mas não é uma forma eficaz. Então, eu acredito que seja por amostragem que eles fazem isso, porque passa muita coisa batido, né? E a questão dessa defasagem mesmo do governo olhar para o empresário também, né? Se, eu era MEI, agora eu cresci, eu estou pagando mais imposto, agora o governo vai aumentar mais a carga tributária, né? Em vez dele estar ajudando, ele Vai só piorar, vai né? piorar, né? Fica com uma barreira, né? Para ele pensar, pô, eu não quero crescer, né? Como você falou no início, assim, o imposto é um sinal bom. Se você está pagando imposto, quer dizer que você está Tá vendendo. faturando, né? Só que eu acredito que um dos maiores problemas, assim, que eu, como empresário, também já vi, é você pagar o imposto e não ver ele retornando. Não vê o Você retorno. vai andar na rua, é buraco. Vai para a área da saúde, tá defasado. Então tem muitos pontos a melhorar. Melhorar. Nós discutimos reforma, 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 só que... E o que é feito com o dinheiro nosso? O que Pra onde que tá tá indo, voltando né? para onde que tá indo? Essa questão ali da porcentagem que volta, acredito que ela é muito interessante, né? Porque que nem a Márcia comentou, a maioria dos impostos vai para a federação, para a União, então é decidido o que vai fazer, e lá do ICMS uma parte, né? Fica, né? É, Então, não indo muito para a questão empresarial, mas a gente pode pegar como exemplo simples o documento do veículo que a gente é, paga. A gente paga todo exatamente. ano e a gente pega as nossas rodovias, a situação que elas estão, né? É, Então já exato. começa por aí, né? É um sistema, assim, que independente até de partido, tudo é um sistema que já está criado, né? É De difícil mudar, né? mudar. Mas o que eu vejo, principalmente, é o tema que a gente estava discutindo, até do nosso núcleo, do Feirão do Imposto, é esse incentivo pro empresário começar, porque não tem. Uma iniciativa pública não tem para o cara abrir um negócio. A maioria das pessoas o incentivo é fazer um concurso, é fazer isso, é fazer aquilo, né? É difícil ter um incentivo do governo para o cara se especializar, fazer um negócio dele, fazer aquilo. Então, se não desmistificar essa questão, vamos dizer, do imposto, do o que está mudando, o que tem que ser feito para melhorar, vai cada vez menos pessoas quererem ter esse anseio de empreender. E até estavam falando, tem um negócio, ele, independente seja grande, pequeno, vai desenvolvendo toda uma comunidade, É né? uma cadeia, É né? uma cadeia, né? O empreendedor, ele tem funcionário, ele compra produto, ele vende, ele vai desenvolvendo O tudo, né? funcionário dele gasta no mercado, gasta na Restaurante é farmácia. uma Restaurante, cadeia. Você compra nos mercados da cidade, faz Exatamente. geral começa a E isso que a gente tá falando pequeno, né? A gente tá incentivando o pequeno, bom, né? Porque o grande é diferente. O grande, normalmente, ele tem até essa questão de mudança de país, se precisar, né? Se tiver uma já comprar necessidade, não tá bom aqui, vou embora. Muito aconteceu com o Brasil nos últimos 2 anos. Muitas empresas que estavam aqui foram simplesmente embora, né? Os e caras tanta gente com tiraram, né? conhecimento, né? De fazer a troca de residência fiscal também, né? Toda essa Uhum. questão, né? Exatamente. Uma das incertezas, né, da reforma tributária, que é esse aumento na carga tributária para alguns setores, ele deixa um ponto para nós que hoje, como eu falei, então, as microempresas, elas representam elas empregam 52%, né, das carteiras assinadas no Brasil. Se essa carga tributária aumentar, vocês não acham que a informalidade irá aumentar? Com certeza. Porque se o empresário está pagando mais imposto, ele vai querer, de alguma forma, reduzir os custos Esconder, né? dele. Então, isso vai gerar impactos negativos também, né? fora os impostos, nós estávamos comentando de criar empresa e coisa, a burocracia que é no Brasil de constituir uma empresa, tanto pelos órgãos e papelada, tanto que comentamos a Ford, que saiu do Brasil por questões de trabalhistas mesmo, porque não foi nem por imposto, não foi nem porque estava pagando muito, mas pela burocratização e pelo o Brasil ser um país com leis assim que desfavorece o empreendedor, o empresário e as empresas. É uma coisa que eu visualizo. Exatamente. Isso como se não bastasse hoje em dia, né?
essa incerteza de quem já está estabelecido, né, no meio empresarial, que já tem uma empresa, né? Para quem pensa no lado dos investimentos, né? Você abriria uma empresa num risco Brasil que a gente está hoje, ou pegaria teu dinheiro e investisse numa Selic a 14, 15%, Sobre sem risco nenhum? certezas, né? É, Eu, e. Pá, te cortei, eu pode. brinco muito com a Mayara, que eu digo assim, eles aprovam um projeto aqui, aprovam um projeto ali. Eu falo assim, e pro empresário? O empresário nunca tem um benefício para ele. Qual que é a minha vantagem de ser empresário, né? A gente sente uma falta, Aí né? pensa que é só risco, né? E até a gente fugindo um pouco, mas pensando já na modernidade, hoje a questão física, ela não tá mais tão presente assim. Você pode trabalhar muita questão remota. Tem muitas empresas já que estão optando por fazer o quê? Colocar o centro de produção fora do Brasil, ter funcionário fora do Brasil. Tem muita gente também daqui que trabalha para empresas de fora, né? Por que eu quero dizer isso? Lógico que a gente começou um bate-papo ali muito falando do empresário, mas é ruim, acredito que do mesmo nível até pior para o trabalhador. Por causa que vai gerando essa questão também. Daqui a pouco tem muitas empresas famosas, por exemplo, eu estava vendo do cara da Chili Beans, que ele é dono. A maior parte da produção dele, a parte administrativa, é tudo fora do Brasil, a parte administrativa. Ele tem pouca coisa dentro. Então, uma vez era questão de produção, principalmente nossos amigos chineses, era tudo lá, né? A maioria das coisas é hoje, né? Tudo lá. Mas era mais o que? Parte de peças, parte de coisa. Hoje, serviço administrativo também está tendo essa possibilidade de ter fora, né? A gente já tem muito serviço braçal que veio pessoas de fora do Brasil, principalmente na nossa região, a gente pode falar bastante, para suprir uma necessidade que precisava. Ok, as pessoas vêm viver para cá, daí entra naquela cadeia que a gente comentou. A pessoa, ela vai ali, ela tem uma casa, ela utiliza posto de combustível, utiliza mercado, utiliza tudo, gira aquela cadeia. Mas está abrindo brechas para ter essas contratações externas, né? Um certo ponto é bom, mas um determinado momento já não é mais também, né? Também é uma questão que pro trabalhador aqui dentro é ruim, não é só para o empresário, né? A gente falou muito empresário, mas pro trabalhador também é ruim, né? É um ponto interessante, só que eu, trabalhando em oficina, Uhum. que o pai e o tio que criaram anteriormente, e agora eu e meu primo estamos tocar agora. Você tem muito problema com mão de obra. Você não encontra o povo. Eu, no meu ver, não estou dizendo que o povo Sim. não quer trabalhar. Eu sei que hoje o salário está complicado, as coisas estão complicadas. Só que realmente o povo não procura mais. E é todos os setores. Todos os setores, não vai dizer o É, setor é braçal. uma das queixas que os nossos clientes têm, e não é um setor específico, são todos os setores. Desde o administrativo até o chão de fábrica lá, a produção, né? Cada vez mais difícil de Você encontrar. já entra nos temas mais complexos, né? Eu penso primeiramente, a primeira coisa que a geração nossa, para mais nova, ela perdeu o medo de perder emprego, né? Não tem medo. Nossos pais vieram de uma geração ali, ou que tinha um negócio, tinha 20 anos emprego, na mesma Deus o empresa. livre perder. Tem mais. Hoje as pessoas, por facilidade, que até a gente comentou, elas não têm mais esse medo de perder um emprego. E outra coisa são, até que As posso falar, modernidades. falsas promessas de crescimento muito rápido, né? A Os pessoa, ela vê bets. muito Instagram, veste, teve até Ansiedade, ontem, né? Foi uma vergonha aquela CPI Sim. do Tigrinho, né? São falsas promessas ali de crescimento rápido que a gente sabe que não acontece um crescimento rápido sem conhecimento e as pessoas se iludem, né? Acabam se iludindo. Então, ocasiona não aquilo que a gente tá falando, é tudo uma cadeia. Então não ocasiona o problema só para a pessoa, ocasiona para o empresário. O empresário já tem todos os outros problemas, vai complicando a cadeia, né? Que difere isso de uma arma é quem está usando, né? E o que eu vejo, você cola tua For You no TikTok, Instagram e coisas, você vê, nem você falou, muita promessa de dinheiro fácil. Vire TikTok que dance e ganhe $5.000 por mês. É o Exatamente. que tá acontecendo, daí você vai lá numa oficina, lava a moto, 8 horas da manhã, pega aqui nossa região que é frio, que eu vim. Aí, tá no inferno, né? Deixar que é frio. O que o cara vai querer? Vai lá dançar no TikTok, vai tentar procurar Ficar em casa. E ainda mais na nossa região.
que você comentou que tem bastante emprego na forma online hoje, home office, só que na nossa região ela tem muito serviço ainda. Mas eu digo esses serviços mais questão administrativa, né? Administrativo, sim. Tipo assim, hoje está migrando muito os secretários, esse tipo de coisa, vai. O braçal não tem como, né? Tipo, mexer numa peça, alguma coisa, mas tem muita coisa que já tá mudando, né? Eu peguei o exemplo da Freiburg lá na época da maçã, né? Tem tanta gente pedindo emprego lá em Freiburg, e me ajude aqui, e tô sem dinheiro. Só que chega a época também, colher maçã não é uma coisa também boa, Muito né? agradável. Só que eu acredito que a pessoa, na hora que tá precisando, tem uma boca para alimentar, tem que se manter, ela tem que submeter a alguns serviços. Daí tem que o pessoal vir lá de cima para vir colher maçã aqui embaixo, sendo que tem serviço aqui. Exatamente. Pode ser um assunto até polêmico. Eu, graças a Deus, sempre dou graças a Deus que eu nasci numa família boa e meu pai sempre me ensinou a trabalhar e me deu emprego e vou continuar o negócio dele. Deu barra, me obrigou, vai trabalhar. Vai trabalhar, não tem. Não tem. Graças a Deus, nunca passei necessidade nenhuma. Só que se hoje, com a mentalidade que meu pai passou, com o ensinamento, se eu precisasse lá colher maçã para alimentar meu filho, vendo sem geladeira, eu ia sem problema nenhum. Isso que eu acredito que falta um pouco hoje em dia. É que acontece também, até eu conversei com um cara mais velho de construção, né, que é mais minha área, o cara tem uns 50 anos já na área, né? Mas vamos supor que todos nós trabalhássemos em construção. Mas independente, que são áreas diferentes nós aqui. Independente. Não, nem vamos entrar nas questão de auxílio, que hoje é um absurdo, né? Questão de auxílio, que tem tudo que é auxílio é possível. Mas a questão, vamos dizer assim, do trabalhador. Aquilo que eu falei, o cara não tem mais medo de perder o emprego. Vamos supor eu aqui, vocês três têm uma empresa ali, vocês têm uma empreiteira, eu trabalho para você. Se eu sair amanhã, eu sei que você e você estão precisando de serviço. Eu saio, eu vou lá pedir para você se me contrata. Tá todo mundo desesperado para contratar alguém. Você me contrata, fico 6 meses, saio, eu vou trabalhar para você. Daí dá mais 6 meses, eu volto aqui, ó. No seguro, Você vai fazendo porque todo mundo tá desesperado para contratar alguém ali da área, a pessoa aparece e contrata. A verdade é essa. Já entrando na polêmica, isso é muito pessoal de cada um, eu falo por eu, Márcia, a questão dos auxílios que você comentou. Então, hoje tem bolsa disso, tem bolsa daquilo, tem auxílio disso, auxílio daquilo. Por que que eles não... porque a pessoa não trabalha. A pessoa que ganha esse auxílio não trabalha. Uhum. Então, o governo está incentivando a pessoa a não trabalhar, Vai trabalhar. né? Por que que ele não incentiva o empregador, né? Ou o colaborador a ficar na empresa? Então, Quem parece faz que é o- inverso, né? Quem faz o município crescer, né? Quem faz Daí trazer entra o já lá dinheiro. no primeiro ponto, acho que é a indignação de qualquer brasileiro, independente qual partido, porque é um sistema complexo, mas aonde que volta, né? E você vai ver, não é nem. Eu, pelo menos, vejo que num independente município, na sua maior parte, nem culpa municipal, coisa, é um negócio que vai além, né? É nível federal, né? Se for ver, né? E voltando, desculpa. Pode. Não? Só ia comentar que o prefeito, Freiburgo, até comentou que foi lá na SIAF, que falou que não vai ser nem 4, nem 8, nem 16, 20 anos que o Brasil vai mudar. Ele, quando foi para Brasília, viu que o Brasil, para mudar, é bem mais tempo. Vai ser difícil. Vai ser difícil, mas isso dói escutar da boca de uma pessoa que está no ramo político. Tem um Ramo conhecimento, político, Dói, né? porque você Só que por isso que é importante, às vezes parece que é uma coisa pequena, mas as ações que a gente vai fazendo, dependendo do tamanho, que a gente vai se conscientizando e vai trazendo mais gente para pensar parecido, né? Para as pessoas começarem a virar essa chave também, não pensar, não, isso aí é um destino, é assim mesmo. Vai acabar assim, vai né? acabar. A gente vai Não pensar, pode- não, pode- vamos mudar, pode ser, não vamos mudar aqui 1 ano, 2, vamos mudar, talvez nossos filhos, Se não vai mudar ser todo mundo, diferente. sua vida, né? Exatamente. Eu acho que o primeiro ponto é o empresário entender, né? Ter conhecimento do qual a carga tributária que ele está pagando, por que que ele está pagando aquilo hoje. Então, é ele querer saber, né? Tá muito caro, mas por que que tá caro? O que que eu tô pagando? O que que tá aqui dentro, né? É, começa daí, né? Um querer do empresário, né? Oh, é? Não, pode. Não, por favor.
Você falou de carga tributária, de porque eu fui pesquisando, o Brasil é uma das maiores cargas tributárias do mundo, só que tá perto da Suíça, tá perto de países de primeiro mundo lá da Europa, que pagam mais impostos que o Brasil. Só que diferente do Brasil, lá volta para a população, Tem um né? retorno. Tem o retorno. A Suíça, se eu não tô enganado, é o país que tem mais imposto no mundo. Só que lá volta. Ninguém. Um exemplo disso é o nosso salário mínimo, né? Que é uma vergonha. É Uma isso. pessoa não vive hoje por a carga tributária, ela vai afetar. Hoje já afeta e com a reforma tributária, o que mais vai ser impactado vai ser o microempreendedor e o consumidor final. E isso entra ali na questão do salário já, né? A pessoa ganha 1.500 para ir lá pagar um aluguel, comprar a cesta básica, né? Hum. É Pronto. que nem agora que você falou o valor do salário mínimo, né? Quando você. A gente comentou muitas coisas, mas quando você entra em valores efetivamente, daí que a gente vê que o buraco é mais embaixo, porque, que nem você comentou, falar tá caro, mas só tá caro não justifica quando você realmente vê os números que você cai de costas aí, né, na verdade, né? E o povo tem a falsa sensação que o salário mínimo tá aumentando, né? Tipo, falam, anos atrás o salário mínimo era de R$ 100. Uhum. Só que ele não vê o valor dos produtos que era. Eu gosto daqueles negocinhos que aparecem, geralmente, no Instagram. Ó, quantas latas de coca se comprava com o salário mínimo de 10 anos atrás? Quantos se compra agora? Quantos litros de combustível? Tem também bastante. E pode ver que o poder de compra antigamente era. Não vamos longe, 10 anos atrás, 15. Tem uma um pouquinho paralelo, nós temos uma técnica interessante que eu acho, principalmente das grandes empresas, acho que todo mundo já percebeu. Para eles não aumentar muito o valor dos produtos, vão Produto? diminuindo a embalagem, né? Uhum. Lembra o Nescau, né? Fala a marca, né? Mas era gigantão, né? Quando você vai indo, vai cada vez menor a marca. E tem algumas marcas que, além de estar diminuindo a embalagem, eu tô percebendo que estão diminuindo a qualidade também. Bombom? Você vai vendo, por exemplo, os ingredientes estão mudando. Era tal Substituindo, produto. né? Era um leite condensado, virou uma mistura láctea. Virou tipo assim, vai, entendeu? Vai. O sonho de valsa que nós comentamos, Uhum. que até foi no Fernando Imposto no passado, que agora não vem como chocolate, né? Ele vem como, deixa eu me lembrar. Você lembra? É que ele mudou a embalagem, Ele né? mudou a Não é embalagem? mais bombom, né? Não é mais Mas é bombom. por causa da Ah, alíquota, né? ele Ele é um ele wafer outro- de chocolate, assim, não é Por mais. causa da Por alíquota, causa da né? líquido Isso por causa- imposto, pra eles conseguirem zerar. Isso foi uma jogada, Foi né? uma jogada de. McDonald's também não vende sorvete, né? Vende sobremesa, né? Também É, é tudo jogado, né? é as nossas. É Mas tanta é lei. os contador, né? Que vão fazendo aí as adaptação pra. É que é tanta lei, é tanta interpretação que cada um interpreta do jeito que E eu, vai. e eu acho que isso que a gente entrou é interessante porque é o ponto principal do que nós estamos discutindo. Porque que nem a gente fala, o governo quer forçar às vezes, mas o detalhe é que ele não força certo. Porque daí quando ele força, De um ou lado, né? metade tem a expertise de se adaptar e fazer alguma jogada, ou metade quebra. Então, se você for ver, eu não sei até que ponto que funciona você pegar e querer dar esse, forçar essa barra aí, né? Fora os que daí desistem, né? Nem começa a desistir. Né? Eu vejo que fica nesse ponto, não sei o que vocês pensam. O que vocês Eu pensam? penso se fosse uma alíquota justa, Uhum. tipo, não tão alto nem tão baixo, eu pagaria numa boa. Eu disse, não, esse é teu, esse é meu, e boa. Se fosse um negócio para tornar, que nem é a proposta, né? Um negócio mais simples, mais transparente, aí perfeito, né? Mas o problema é que isso vai virar uma bola de neve, É. como a gente estava comentando você estava comentando do salário mínimo, né? Poxa, se aumentar os preços dos produtos, né, o serviço, daí vai Na aumentar o mesma preço proporção, né? beleza, daí aumenta o salário mínimo. Pô, mas daí os empregadores vão ter que aumentar o salário, vai ter que começar, talvez, demitir funcionário, não vai crescer e Se a gente vira pegar uma bola de o neve. valor que aumentou do salário mínimo esse ano, né? Vamos botar desse ano e pegar a cesta básica, os produtos que aumentaram, quantos, além dos R$ 100 lá que aumentou do salário mínimo, aumentou no mercado? Né? Não tem comparação. Tem café. Café e ovo, os dois, já E era. tá pra É, aumentar de isso. novo o Já café. aumenta. É. E é. Isso só dos produtos que contém na cesta básica, né? Se o cara pensa em comprar alguma outra coisa, Eu estava comentando com as meninas ali no escritório que você lendo, né, a proposta de lei, você pesquisando mais, ela é linda, ela é maravilhosa. uhum, Mas e você pôr em prática isso, né? Como
Será que vai proporção do funcionar? país, assim, né? Será que vai funcionar mesmo? E essa incerteza que eu tenho, né? Que a gente tem enquanto empresário. Isso é um problema que isso gera muita incerteza no sentido de investimentos no país, né? Porque queira ou não queira, a gente precisa muito de investimento exterior, Exatamente. né? Ponto bem interessante, você tocou. Exatamente, e é um negócio muito complicado, porque o Brasil está com essa incerteza de troca de imposto, vai simplificar, não vai fazer ou não vai fazer. Beleza, vai fazer, não dá certo. Vira uma confusão. Poxa, o que que o estrangeiro que vem investir no Brasil vai pensar sobre isso? Vai dar O- uma segurada, né? Exatamente. Além de tanto problema que a gente já tem no Brasil, né, no sentido político, né, tanta guerra, né, que a gente tem nesse sentido. Além de tudo isso, agora, mais isso. Poxa, se eu fosse um estrangeiro, eu não ia investir nesse país, eu ia investir no México, na vida, Paraguai ali do no lado, né? Paraguai, sei lá, na Índia, né, a Índia agora tá crescendo pra caramba. Então, sei lá, qualquer outro lugar, poxa, não vou pôr no meu dinheiro lá naquele país lá que só fazem confusão, não vou pôr lá. Isso é uma coisa que vai afundando cada vez mais o país, né? E agora, para finalizar o assunto, com a reforma tributária, você até comentou antes, vai causar muitas informalidades por conta das mudanças para o empreendedor. Consegue comentar um pouco mais para nós, Marcelo? Então, devido a todas essas incertezas que a gente tem, e levando em consideração que mais de 50% dos empregos formais hoje vêm de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte, um dos medos é a informalidade. E eu, pensando como empresária e pensando nos meus clientes, eu penso que eles podem, né? Não vou mais contratar aqui porque vai ser um custo muito alto para mim. Eu vou pegar informal. Aí o meu colaborador informal vai lá e tem um acidente de trabalho. O que esse acidente de trabalho vai representar para o meu cliente, para a empresa? Então, ele vai ter um custo com indenização, ele vai ter que pagar todas as despesas do colaborador e talvez isso pode estar saindo muito caro e levar até uma empresa à falência, né? Por tentar, né? Burlar, né? Às vezes. Que nem a gente tava comentando também, vendo os dois lados, que é interessante, pro funcionário também. Daqui a pouco ele recebe, eu vou receber tanto se eu tiver contratado, eu vou estar informal, vou ganhar um valor a mais, vou ficar informal. Sofre um acidente. E aí, não vai ter benefício nenhum, não vai ter auxílio nenhum também. Então fica ruim para os dois lados, se for ver, né? Que nem a gente comentou, é tudo uma cadeia. E vai tentando achar uma brecha, vai achar uma brecha, mas vai até um ponto, né? Não tem como resolver sem fazer uma mudança drástica, até se for ver, né? Só finalizando, eu acredito, dando minha opinião a respeito da reforma, entendendo bem mais agora que o Márcio e Deu uma aula. deu uma aula para nós, né? Eu acredito que o Brasil tem que mudar a forma dos tributos, só que tem que ser uma coisa bem estudada, tem que ser uma coisa que favoreça todo mundo, que não favoreça só um lado ou outro. E já que a gente está falando da informalidade, né, dos trabalhadores, hoje a reforma tributária, ela vem nos apresentando o IVA, né, que é essa substituição nos impostos. Mas já tem aí uma segunda etapa da reforma tributária que ela vai tratar dos impostos da folha de pagamento. Então, hoje, a proposta de lei da reforma tributária, ela não vai ter impacto, né, direto na folha de pagamento, nos encargos, mas já é uma segunda etapa aí que ocorrerá na reforma. Agora, para finalizar, só dando a opinião aí, eu acredito que precisa mudar, sim, os tributos aqui no Brasil, só que precisa ser bem estudado e faça uma maneira que contribua para ambos os lados. Não adianta fazer, um sai perdendo, o outro sai ganhando. E já aproveitar o gancho, você comentar uma fala? Não, exatamente. Eu concordando até contigo sobre essa reforma, eu acho que é um assunto muito delicado para se tocar agora, pelo menos nesse momento, né? A gente não tem números exatos, né? Então, toda essa incerteza gera muita confusão para nós, né? A gente discute tudo isso, mas eu acho que só gera mais turbulência, né? Do que uma solução. E, e acredito que era isso mesmo. Lucas, suas Então, palavras finais? agradecer aí o pessoal que você deu espaço
a Márcia em especial, que nem a gente comentou, deu uma aula para nós Uma aula, com sobre certeza. essa questão de tributação. Acredito para quem está ouvindo também, falou desde do básico ali, do Simples Nacional, imposto, até o mais avançado, né? Porque que nem a gente brincou no início, é um tema que nós fugimos muito, mas não adianta, né? Que nem as pessoas, tem pessoas que às vezes pegam ali o cartão de crédito ali, pega e não quer ver a fatura para pegar e não saber quanto que gastou, Né? né? É que nem o imposto ali, só quer se livrar, não quer E, entender pô, nada e seja o que Deus quiser. E não é assim, né? Então eu acredito que foi bem produtivo e agradecer também quem tá ouvindo a gente, né? Eu digo que a reforma tributária, a parte fiscal, né, tributária do nosso país, ela é muito mais complexa. Então, o que eu falei aqui o é o básico do básico. básico do básico, resumido muito. Então, assim, é muito complexo. Então, eu, como contadora, digo para os empresários, procure seus contadores, né? Quem quiser procurar a Smart também, Já estamos deixar um abertos gancho aí, ó. para entender, né, realmente dessa tributação, porque a gente precisa, e como eu falei no início, cada empresa tem suas particularidades, tem o seu ramo de atividade que deve ser estudado, né? Então, a gente está aí se aproximando, já estamos na metade do ano, então está chegando essa reforma tributária. Então, o empresário procure conhecer, né? Procure a sua contabilidade, procure se inteirar dessa mudança, né? Mais uma vez, Márcio, obrigado. E quero fazer um agradecimento ao Everton, que eu fiquei incomodando no WhatsApp ele até hoje. E obrigado a todos que nos assistiram. Muito obrigado a todos. E uma boa noite. Uhum.